Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos que hoje o vídeo é sobre como escolher a sua agência. Então, hoje eu vou dar umas dicas pra vocês de como escolher uma agência. Mas na verdade, eu vou dizer que ferramentas eu utilizei para estar escolhendo a minha. E aí vocês veem o que é melhor para vocês, que forma que vocês podem pesquisar e podem analisar a respeito de cada agência. Então o que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês são uma sugestão. Não quer dizer que vocês tenham que fazer o mesmo e que as alternativas que eu usei são as únicas para vocês escolherem, ou melhor, para vocês fazerem a escolha de vocês. E assim, eu sei que cada um tem um perfil diferente, que tem escolhas diferentes, tem condições financeiras diferentes. Então a minha sugestão é para trazer ferramentas para que possam ajudar vocês na conclusão final de que agência vocês devem ir. Muitas meninas, conforme eu ia pesquisando, que eu via nos grupos, WhatsApp, enfim, falavam que no final as agências acabavam dando na mesma, né? Mas eu quis ter esse cuidado de pesquisar e me sentir mais à vontade, tanto nas empresas aqui no Brasil, como na empresa que vai estar vinculada a ela nos Estados Unidos, né? Então eu pesquisei muito sobre cada uma, sobre as agências que tinham na minha cidade, sobre as agências que tinham nos Estados Unidos e estavam com parceria em agências aqui do Brasil. Então foi uma decisão muito difícil, mas que eu cheguei a uma conclusão e eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi essa minha saga de decidir qual agência eu iria fazer o programa. Então, como que eu fiz? Depois que eu fiquei sabendo do programa de au pair, eu fui buscando em vários canais no YouTube, fui entrando em vários grupos, fui entrando em grupo de WhatsApp que as meninas deixam no grupo do Face. E fui pesquisando a respeito, querendo saber a opinião de outras meninas, perguntando dúvidas que elas mesmas tinham e trazendo para mim também, até para minha pesquisa pessoal e até para eu levar para a agência esse tipo de informação. E foi daí que tudo começou. Um dia eu tirei um tempo para decidir isso e fui colocando no papel. Peguei uma folha em branco e fui escrevendo o nome de cada agência que tinha na minha cidade e qual agência que ela estava vinculada nos Estados Unidos. E daí fui fazendo perguntas que eu tinha a respeito dessa agência no Brasil. E fui colocando várias dúvidas que eu tinha nesse papel. Por exemplo, depois que eu tirei todas as minhas dúvidas nas redes sociais, na internet, que eu não tinha mais o que fazer porque já sabia sobre quase tudo do programa, eu decidi ir nas agências. Então o que eu fazia? Eu pegava esse papel, como eu havia dito, e escrevia as perguntas que eu estava em dúvida ainda sobre essa agência em específico. Então eu fiz um papel para CI, eu fiz um papel para World Study, eu fiz um papel para Experimento e fiz um papel para STB. E nelas tinham várias perguntas. Perguntas parecidas entre elas ou até mesmo perguntas diferentes, mas que eram relacionadas à agência que eu estava indo. E nisso eu também entrei no site das agências aqui no Brasil e mandei um e-mail, né, para as agentes de cada empresa, perguntando sobre o programa de au pair. O que seria, quais são os requisitos, valores e tudo mais. Aí elas me mandavam um flyer. Aí eu lia todos esses flyers, que eram a respeito, uma apostilinha mesmo a respeito do programa, com as regras que cada um exigia, com os valores, enfim. Então eu fui nessas 4 agências da minha cidade e levei o meu papel com as minhas dúvidas e fui perguntando pra elas. Aí até falei pras agentes, eu falei, gente, me desculpa, mas a minha memória realmente não é muito boa. Então já escrevi aqui no papel, até pra eu não voltar pra casa e falar, nossa, esqueci de perguntar isso, meu Deus, e agora? Então eu já levava tudo escrito, porque pra mim era mais fácil. Porque eu não queria chegar na agência, perguntar as coisas que eu achava que tinha que perguntar e sair de lá e esquecer de alguma coisa. Então eu preferi já trazer para garantir que todas as minhas dúvidas seriam sanadas. Então depois que eu fui nessas 4 agências, eu voltei para casa e fui pensar sobre. E daí foi mesmo questão de se sentir à vontade nas empresas. Dentre elas eu gostei de 2, né, que no caso foram a World Study e a Experimento. E aí eu fui balanceando em relação às minhas condições pessoais, se eu tinha gostado do que a empresa estava me propondo, o tipo de seguro-saúde que eles me ofereciam, principalmente os valores. Então eu fui analisando tudo que eles estavam me dizendo, que eles estavam me oferecendo.
E aí eu fiquei basicamente, acho que foi quase uma semana para decidir, depois dessas pesquisas todas, qual agência eu iria escolher. E aí no vídeo anterior eu comentei que eu também falei com a Cultural Care. Por que eu não citei agora dentro das minhas pesquisas? Porque a Cultural Care, ela não tem na minha cidade. Então, eu precisaria ir até a agência para fazer uma entrevista de inglês. Não teria outra alternativa, porque a representante com que eu falei, ela não me oferecia fazer a entrevista em Skype. Eu tinha que ir pelo menos uma vez na empresa, que no caso a mais próxima, na época, para mim, era em São Paulo. Mas recentemente abriu agora em Goiânia também. Então, na época, não tinha condições nenhuma de ir para São Paulo só para fazer uma prova e ter que voltar. Então, eu preferi escolher uma agência da minha cidade, até mesmo por comodismo, porque seria mais fácil se tivesse algum problema ou se tivesse alguma ocasião que eu precisaria ir para a agência além do teste de inglês, né? Então, eu optei nem fui na Cultural Care justamente por questão mesmo de localização, que para mim era inviável. E aí, como eu falei, eu fiquei em dúvida entre duas agências, que foi a World Study e a Experimento. O que no final realmente contou para minha decisão foi a questão financeira, o que era mais viável para mim pagar no momento. Então, assim, das agências que realmente eu pesquisei, na época, eu não sei se hoje, quando vocês estarão vendo esse vídeo, se vai estar da mesma forma, mas a Experimento é uma das mais caras, né? E a STB, até a última informação que eu tive, que foi a época que eu pesquisei, era mais barata. Mas por questão de atendimento e tudo mais, eu fiquei entre a World Study e a Experimento. E no final, a decisão que pesou um pouco mais foi porque as duas, elas sabem muito bem disso, as agentes que me acompanharam esse processo todo de escolha, que da World Study foi a Mariana e da Experimento foi a Flávia. Nossa, elas me acompanharam muito nessa saga, eu enchi muita caixa de e-mail delas, porque toda hora eu tinha alguma dúvida, eu queria saber o que eu poderia fazer para facilitar meu pagamento, enfim. Só sei que a conclusão que eu tirei foi ir pela World Study, justamente porque eu gostei do atendimento das duas, mas o financeiro, o que estava mais adequado para mim na época, era a World Study, que era mais vantajoso para mim. Então é isso, em outubro de 2015 eu decidi a minha agência, eu decidi que a agência eu iria tanto nos Estados Unidos como a representante dela aqui no Brasil, que no caso foi a World Study. E a World Study, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, ela tem duas representantes, né? Elas representam duas agências dos Estados Unidos, que é a Uppercare e a InterExchange. Então, na época que eu fechei o programa, eu tinha a opção de ir com as duas. Então, eu decidi optar pela World Study e dei entrada no processo por eles. Então essa é a minha sugestão para vocês. Vão na agência, tira todas as dúvidas que vocês tiverem. A internet está aí para isso. O Facebook também tem muitos grupos, tem muitas ferramentas lá para vocês ajudarem na pesquisa de vocês. E o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida ou quiser saber como que foi um pouco mais o meu processo, ou se quiser saber minha opinião em relação a alguma agência, ou quiser mesmo uma ajuda na questão da escolha de vocês, estou à disposição para ajudar. Eu lembro que foi uma etapa muito difícil para mim escolher a agência, por mais que as meninas falavam que quando chegavam nos Estados Unidos acabava que dava na mesma a escolha das agências, mas eu queria ter esse cuidado mesmo de escolher a agência justamente aqui, porque eu teria que ter já essa base, esse apoio aqui no Brasil e claro que posteriormente nos Estados Unidos. Então eu queria escolher uma agência boa no meu ponto de vista, tanto aqui como lá. E eu espero que tenha ajudado, né, as dicas e as ferramentas que eu utilizei na época, que possam ser úteis para vocês também. Claro que vão ter outras ferramentas e que cada um funciona de um jeito. Pode ser que outras pessoas prefiram nem levar o papel, não acho necessário, mas eu acho que toda dúvida sanada vai ser importante nessa escolha de vocês. Então, o que vocês precisarem, deixem nos comentários aí embaixo, ou então manda um e-mail para mim que eu ajudo vocês em relação às pesquisas, ou até mesmo trazer ferramentas, né, que eu fui percebendo depois que eu fiz a escolha, ou até mesmo agora depois do match, né, porque a gente acaba crescendo um pouco também durante esse processo e vendo as coisas de uma outra forma.
Então, estou à disposição de vocês, que se precisarem é só mandar perguntas que eu terei o prazer de responder. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.